Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao Literatura Falada, que hoje traz uma das histórias de um analista de Bagé, o personagem mais famoso criado pelo escritor gaúcho Luiz Fernando Veríssimo. Lembro a vocês que o analista de Bagé foi inicialmente concebido para que Jô Soares o utilizasse em um programa humorístico da televisão. Ele acabou não sendo tão utilizado naquele contexto, mas ganhou projeção literária. A primeira edição das Histórias do Analista de Bagé, de 1981, se esgotou em 2 dias. Depois disso, o Analista de Bagé ganhou versão em quadrinhos e também para o teatro. Eu vou ler aqui uma das histórias do Analista de Bagé, uma história curta, como a maioria das histórias do livro acaba sendo, e é uma história que dá bem aí o ritmo e o tom, né, da coletânea que encantou aí gerações. Vamos lá. A história que eu escolhi para ler aqui se chama Megalomania. Contam que Lindaura, a recepcionista do Analista de Bagé, segundo ele mais eficiente que purgante de maná e japonês na roça, desenvolveu um método para separar os casos graves dos que são só, como diz o Analista de Bagé, loucos de faceiros. Enquanto preenche a ficha, ela dá a cada paciente em potencial uma cuia de chimarrão no formato de um seio. Depois vai anotando. Quis chupar a cuia em vez da bomba. Começou a gemer e acariciar a cuia. Atirou contra a parede, etc. Assim, quando recebe o paciente, o analista de Bagé já sabe o que esperar. Mas nada preparou o analista de Bagé para a entrada no seu consultório do megalômano de Carazinho. O diálogo entre os dois já começou mal. Te deita no divã? Não deito. Te deita, bagual? Não deito. E por que não deita? Em primeiro lugar, porque só quem mandava em mim era meu pai, que já está no grande galpão do céu capando anjo para fazer linguiça. Em segundo lugar, que o analista aqui sou eu. E com isso o analista de Bagé derrubou o outro com um peitaço e o segurou sobre o pelego do divã com um joelho na omoplata. Gritou: diga qual é o teu problema. Não digo para qualquer um. Disse não, eu te arranco esse bigode 2 a 2. Todos dizem que eu tenho mania de ser melhor do que os outros, mas eu não acredito neles. E por que não? Porque é tudo gente inferior. O analista de Bagé saiu de cima do outro, mas deixou o facão bem à vista para evitar incomodação. O outro continuou: eu tenho megalomania. Não tem, disse o analista de Bagé brabo. Sabia que era verdade, mas não aguentava fanfarrão. Quer saber mais do que eu? Sei mais que tu, teu irmão, tua mãe e teu pai, se fosse conhecido. Nisso, o megalômano de Carazinho subiu em cima do divã, apontou um dedo para o analista de Bagé e ameaçou: olha que eu te transformo em pedra. O analista de Bagé abriu a camisa e ofereceu o peito: pois transforma, quero ver, transforma. O outro mudou de tática, ergueu a mão como numa bênção e disse: eu te perdoo. Aí o analista de Bagé avançou. Na sala de espera, Lindaura esperou meia hora antes de entrar no consultório. Tinha ordens do analista de Bagé sobre como agir de acordo com os sons que ouvia. Resfolego não liga, gemido vai para casa, grito te prepara, mobília quebrada entra. Decidiu entrar. Encontrou o megalômano de Carazinho inconsciente, debaixo do divã virado, com só metade do bigode. Depois o analista de Bagé explicou: doença é uma coisa, convencimento é outra. O outro era metido a gran coisa, mas ele perdera mesmo a paciência quando ouvira o outro dizer: sou o maior megalômano do mundo. Aparecia cada um. Bom, como o próprio Luiz Fernando Veríssimo afirmou em uma entrevista, o humor nas histórias desse analista nasce da ideia de marcar a incongruência entre o personagem e o ambiente, mobilizando elementos que são muito característicos de um determinado espaço, que é o Rio Grande do Sul, de onde Luiz Fernando Veríssimo vem. O analista de Bagé é um freudiano rude, né, que mistura aí a seriedade do método psicanalítico, que é intelectual, cosmopolita, com a suposta aspereza do gaúcho do interior. No seu processo de análise, né, do paciente,
o personagem se vale de métodos pouco convencionais, como foi possível perceber, né? Um deles que não aparece nessa história é a terapia do joelhaço, né? Segundo o analista de Bagé, um bom joelhaço sacode as coisas e restabelece as prioridades. Você percebeu que ele tem um divã coberto de pelego, ele atende tomando chimarrão, recebe os pacientes de bombacha e de pé no chão. A secretária Lindaura, apesar de não ter formação, como a gente percebeu, ela desenvolveu até um método de triagem dos pacientes. Afinal de contas, os métodos do analista de Bagé, amplamente conhecidos, eles atraem multidões. E ele não quer saber de complexos que considera menores, como os de Édipo e os de inferioridade. Segundo ele só aceita casos difíceis, pois, como diz, cavalo manso é para ir à missa. É muito interessante observar que o Luiz Fernando Veríssimo é filho do Érico Veríssimo, autor da saga épica O Tempo e o Vento, obra que trouxe personagens que encarnam valores caros ao gaúcho, como a bravura e a força. O criador do analista de Bagé, porém, brinca justamente com as expectativas e os estereótipos ligados à figura desse gaúcho. Eu acho uma curiosidade. Uma outra curiosidade é que naquela mesma entrevista que eu citei, o Luiz Fernando Veríssimo afirmou que em um primeiro momento a ideia dele era criar um garçom e não um analista. Então ele tinha pensado em um garçom rude, um garçom do interior, do Rio Grande do Sul, que vai trabalhar em um restaurante fino, né? E tem aí que se vê com pessoas refinadas, com nomes de comida que ele desconhece, enfim. Mas aí com o tempo ele acabou mudando de ideia e criou o analista de Bagé. É isso aí. Se gostou, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no canal, repassar o conteúdo para quem você acha que possa se interessar pelo tema e até o nosso próximo encontro.